Oi, meu povo! Tô de volta para conversar com vocês sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Pense num livro cheio de gente doida, esse aqui. Foi escrito por uma das irmãs Brown, a Emily. É o único romance dela. O pessoal diz que ela era a mais misteriosa e reclusa das irmãs. Há quem diga que a personalidade do Heathcliff é muito parecida com a dela. Não sei, não conheci. A obra é de 1847. Na época que foi publicada, sofreu fortes críticas, porque era mórbido, violento, imoral, inadequado, mas também porque a autora ela fez uma opção de linguagem muito audaciosa para a época. Na época, os escritores, eles tendiam a retratar a fala dos personagens dentro do padrão culto da língua. E Emily resolveu retratar a fala das personagens da mesma forma que elas falavam na realidade. Então ela apresentou o dialeto de Yorkshire e foi trucidada por conta disso. Essa obra ela marca um distanciamento da tradição vitoriana. Ela vem com altas doses de violência verbal e física, e as personagens elas fogem do estereótipo do inglês educado, culto, polido. O livro conta a história de duas gerações de duas famílias, os Earnshaws e os Lintons. Eles são moradores de propriedades vizinhas. Earnshaws moravam no Morro dos Ventos Uivantes e os Lintons moravam na Granja dos Tordos. A história começa mais ou menos em 1801, quando Earnshaw, voltando de uma viagem, traz junto um filho adotivo, que é Heathcliff, o personagem principal. Heathcliff acaba se apaixonando pela filha biológica, Catherine, do casal Earnshaw. O casal tinha dois filhos, Hindley e Catherine. Hindley detestava Heathcliff. Não que ele não tivesse razão, Heathcliff não era também uma pessoa lá muito maravilhosa. E Catherine, no começo, meio que rejeitava Heathcliff, mas depois passou a gostar, porque como ele era apaixonado por ela e fazia tudo que ela queria, ela o tinha como um aliado para os gostos dela. Quando o pai morre, Hindley assume a propriedade. E aí, estando naquela posição de superior, ele passa a maltratar Heathcliff. A Catherine acaba casando com o filho dos Lintons, Edgar Linton, o vizinho, porque é quem vai dar melhores condições de vida para ela. Então é uma decisão egoísta mesmo, né? E Heathcliff foge, volta mais tarde, rico e com muita raiva. Muita raiva. E aí você imagina o destroço que é, porque a gente tem Catherine, uma menina mimada e egoísta, junto com Heathcliff, uma pessoa amargurada e cruel, e os dois apaixonados. É uma bomba relógio. É interessante que esse livro ele possui dois narradores. Ele começa pelo fim, o livro começa no final. Começa já com Heathcliff, dono do Morro dos Ventos Uivantes e da Granja dos Tordos. Eu disse que era destroço, né? Pois é destroço mesmo. E acaba assim. E aí começa com o narrador, o Sr. Lockwood, que é o novo inquilino da Granja dos Tordos. E aí o Sr. Lockwood, curioso, né? Quando conhece Heathcliff, fica abismado com aquela figura peculiar que é Heathcliff.
E aí começa a fofocar com a governanta, Nelly Jean, a governanta da Granja dos Tordos, para saber qual é a história daquele cara. Pô, qual é a dele, né? Qual é a história dele? Como é que ele chegou até aqui? E aí a Nelly Jean começa a contar a história da família Earnshaw e de Heathcliff. É um livro interessantíssimo. Há quem diga que é uma grande história de amor. Eu acho que é uma história de paixão doentia, mas excelente, né? Uma construção narrativa impecável, uma história muito bem alinhada. É um clássico, né, da literatura, então não poderia ser diferente. Vale muito a pena e eu espero que vocês deem uma chance pro Morro dos Ventos Uivantes. E é isso, por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau!